Você promete que vai me engravidar? Ela sussurrou, com lágrimas e coragem misturadas na voz. Naquele instante, o homem mais poderoso da cidade sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu coração, endurecido pela riqueza, foi desarmado pela fragilidade de uma virgem que só pedia amor. Mas como eles chegaram a esse momento? O que significa esse pedido desesperado? E por que ele, que nunca acreditou no amor, sentiu sua vida inteira ruir diante daquela pergunta? Responda nos comentários. Você acreditaria em um amor que começa assim? Curta este vídeo e inscreva-se, porque a cada capítulo essa história só fica mais intensa. A luz suave da manhã filtrava pelas cortinas de renda branca, criando desenhos delicados sobre o rosto angelical de Isabela. Aos 18 anos, ela despertava todos os dias no mesmo quarto que habitava desde criança, cercada pelas mesmas bonecas de porcelana que sua avó colecionava, pelos mesmos livros de contos de fada que lia e relia incansavelmente. O aroma de canela e baunilha subia da cozinha, onde Dona Carmen preparava o café da manhã com o mesmo carinho de sempre, como se Isabela ainda fosse uma menininha frágil que precisava ser protegida de todos os perigos do mundo. Isabela esticou os braços delicadamente, sentindo o tecido macio do camisão de algodão acariciar sua pele alva. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves pelos ombros, emoldurando um rosto que mesclava a doçura da juventude com uma melancolia que ela mesma não compreendia completamente. Havia algo em seus olhos castanho-mel que revelava uma sede inexplicável, uma curiosidade sobre experiências que jamais havia vivido, sensações que apenas conhecia através das páginas dos romances que devorava às escondidas. Levantou-se com a graça natural que caracterizava cada um de seus movimentos, pisando descalça no tapete felpudo que cobria o chão de madeira encerada. O espelho do toucador refletiu sua silhueta delicada, envolvida no tecido branco que descia até seus tornozelos. Isabela observou-se por um momento, passando os dedos pelos lábios rosados que nunca haviam sido tocados por outros lábios, pelo pescoço alvo que nunca sentira o calor de um beijo, pelos seios pequenos e firmes que pulsavam com uma inquietação crescente a cada dia que passava. Isabela, querida, o café está na mesa. A voz carinhosa de Dona Carmen ecoou pelo corredor, interrompendo aquele momento de contemplação silenciosa. A governanta que cuidava dela desde bebê tinha o dom de aparecer sempre nos momentos em que Isabela se perdia em pensamentos que considerava proibidos, como se possuísse um sexto sentido para protegê-la até de si mesma. Desceu as escadas de mármore com passos leves, sentindo a frieza da pedra sob seus pés nus. A casa era imponente, mas fria. Cada ambiente impecavelmente decorado parecia um museu onde Isabela era simultaneamente a peça mais preciosa e a prisioneira mais bem tratada. As paredes cobertas de quadros antigos testemunhavam uma vida que transcorria em câmera lenta, onde cada dia se assemelhava ao anterior numa rotina que a sufocava suavemente, como um abraço protetor que se transformara numa prisão dourada. Na sala de jantar, Dona Carmen havia preparado a mesa com a louça de porcelana pintada à mão, as xícaras delicadas que tilintavam suavemente quando Isabela as segurava com suas mãos pequenas e trêmulas. O café estava forte, amargo, contrastando com a doçura dos pãezinhos caseiros que derretiam na boca, liberando sabores que remetiam à infância, mas que agora pareciam insuficientes para saciar uma fome que crescia dentro dela e que não sabia nomear. "Dormiu bem, minha flor?" Dona Carmen perguntou, acariciando os cabelos de Isabela com a ternura de uma mãe. Aos 60 anos, a governanta dedicara sua vida inteira a cuidar daquela menina que se tornara mulher sem que ninguém percebesse a transformação.
Seus olhos azuis, embaçados pelo tempo, ainda enxergavam em Isabela a criança assustada que chegara àquela casa após perder os pais num acidente que ninguém gostava de relembrar. Sonhei novamente, Dona Carmen, Isabela murmurou, baixando os olhos para a xícara fumegante. Sonhei que estava num lugar diferente, onde havia pessoas, música, vida. Sua voz era um sussurro carregado de melancolia, como o som do vento passando por folhas secas. A governanta suspirou, reconhecendo aquela inquietação que crescia dia após dia no coração da menina que criara. Isabela, querida, você sabe que seu tio fez questão de que você fosse protegida de tudo que pudesse machucá-la. Este mundo lá fora pode ser muito cruel para alguém pura como você. Mas Isabela não conseguia mais aceitar aquela proteção como algo natural. Sentia-se como uma flor crescendo numa estufa, privada do sol verdadeiro, da chuva real, dos ventos que poderiam tanto acariciá-la quanto destruí-la. Queria sentir a vida pulsando em suas veias, conhecer o sabor do perigo, descobrir como era ter o coração disparado por algo além da leitura de um romance proibido. Dona Carmen, começou, com uma coragem que a surpreendeu. Eu preciso trabalhar. Preciso sair desta casa, conhecer pessoas, viver de verdade. Suas palavras saíram num jorro, como água represada que finalmente encontra uma fenda para escapar. A governanta deixou cair a colher que segurava, produzindo um som metálico que ecoou pela sala silenciosa. Trabalhar? Mas, minha criança, você não precisa trabalhar. Seu tio deixou dinheiro suficiente para que você viva confortavelmente pelo resto da vida. Não é sobre dinheiro. Isabela levantou-se bruscamente, sentindo uma energia nova percorrendo seu corpo como pequenas descargas elétricas. É sobre viver, Dona Carmen. Sobre sentir que existo de verdade, que não sou apenas uma boneca numa casa de bonecas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de todos os medos não ditos, de todas as proteções que poderiam estar chegando ao fim. Dona Carmen observou aquela menina que começava a se transformar numa mulher determinada e sentiu, pela primeira vez em 18 anos, que talvez não conseguisse mais protegê-la do mundo. Isabela subiu correndo para seu quarto, o coração batendo num ritmo frenético que jamais experimentara. Abriu o armário de madeira entalhada e passou os dedos pelos vestidos delicados, pelas blusas de renda, pelas saias rodadas que compunham seu guarda-roupa de princesa em cativeiro. Precisava de algo diferente, algo que a fizesse sentir-se mulher, não apenas uma menina protegida. No fundo do armário, encontrou um vestido azul marinho que ganhara da tia numa das poucas visitas que recebera. O tecido era simples, mas elegante, com um corte que acentuaria suas curvas discretas sem ser vulgar. Quando o vestiu, observando-se no espelho, viu pela primeira vez não a menina assustada que sempre fora, mas uma mulher jovem e determinada, pronta para descobrir quem realmente poderia se tornar. Desceu novamente as escadas, agora usando sapatos baixos de couro macio que faziam um ruído suave a cada passo. Dona Carmen a esperava na sala, com um jornal nas mãos e uma expressão de resignação que falava mais que 1000 palavras. "Há um anúncio aqui", disse a governanta com a voz embargada. "Precisam de ajudantes para um evento beneficente. É algo respeitável." Estendeu o papel para Isabela como se estivesse entregando um passaporte para um mundo desconhecido e perigoso. Isabela pegou o jornal com mãos trêmulas, lendo cada palavra como se fosse uma promessa de liberdade. O evento seria num hotel de luxo, com a presença da alta sociedade da cidade. Seria sua primeira oportunidade de ver como viviam as pessoas do mundo real, de respirar um ar que não fosse filtrado pela proteção sufocante daquela casa. "Eu vou", declarou, com uma determinação que a surpreendeu. Naquele momento,
Sentiu algo despertar dentro de si, uma coragem que desconhecia possuir, uma sede de vida que não podia mais ser contida entre aquelas paredes silenciosas que testemunharam sua infância inteira. O Grand Palace Hotel erguia-se como um monumento ao luxo, suas colunas de mármore branco refletindo as luzes douradas que dançavam na água das fontes ornamentais. Isabela desceu do táxi com pernas bambas, sentindo o perfume caro que emanava do ambiente misturar-se com o aroma das flores exóticas que decoravam a entrada principal. Seus dedos apertaram a pequena bolsa de couro que carregava, um gesto nervoso que revelava a tempestade de emoções que tomava conta de seu peito. O vestido azul marinho ondulava suavemente ao redor de suas pernas, enquanto caminhava pelos corredores revestidos de veludo vermelho, observando os lustres de cristal que pendiam do teto como constelações capturadas em gaiolas de ouro. Cada detalhe daquele lugar falava de um mundo que ela apenas conhecia através de livros e filmes, um universo onde as pessoas pareciam flutuar em vez de caminhar, onde cada gesto era estudado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Você deve ser a nova assistente. Uma voz feminina cortou seus devaneios. Isabela virou-se para encontrar uma mulher elegante, de meia-idade, com cabelos loiros perfeitamente penteados e um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Eu sou Helena, a coordenadora do evento. Esperamos muito de você esta noite. Isabela assentiu, sentindo a garganta seca como areia. Sim, senhora, eu sou Isabela. Farei o meu melhor. Helena examinou-a de cima a baixo, com olhos experientes, notando a delicadeza dos gestos, a pureza que emanava daquela jovem como um perfume sutil. Você trabalhará servindo os convidados VIP no salão principal. São pessoas muito importantes, que esperam discrição e elegância. Consegue fazer isso? Consegue, Isabela respondeu, embora sua voz traísse uma leve incerteza que ela tentou mascarar com um sorriso tímido. O salão principal era uma sinfonia de opulência. Mesas redondas, cobertas com toalhas de linho bordado a ouro, acomodavam convidados vestidos com roupas que custavam mais que muitas pessoas ganhavam em anos. O som suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente, misturando-se ao tilintar discreto de taças de cristal e ao murmúrio elegante de conversas em diversos idiomas. Isabela pegou a bandeja de prata que lhe foi entregue, sentindo o peso frio do metal contra suas palmas suadas. Os canapés delicados, arranjados sobre guardanapos de seda, pareciam pequenas obras de arte, decorados com caviar, salmão defumado e ervas finas que exalavam aromas sofisticados que faziam sua cabeça girar suavemente. Começou a circular entre as mesas, oferecendo os petiscos com a graça natural que possuía, mas sentindo-se como uma intrusa num mundo que não lhe pertencia. Os olhares que recebia variavam entre aprovação discreta e curiosidade mal disfarçada. Alguns homens mais velhos a seguiam com os olhos de forma que a fazia corar, enquanto algumas mulheres sussurravam entre si, provavelmente comentando sobre a jovem desconhecida que possuía uma beleza tão pura em meio àquela sofisticação artificial. Foi quando se aproximou da mesa principal que o viu pela primeira vez. Rodrigo Santana estava recostado em sua cadeira como um rei em seu trono, conversando com dois homens de negócios sobre aquisições que envolviam cifras que Isabela nem conseguia imaginar. Aos 35 anos, ele possuía uma presença magnética que dominava qualquer ambiente em que se encontrasse. Seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados para trás, revelando um rosto anguloso esculpido por anos de determinação implacável. Os olhos cor de âmbar pareciam dourados sob a luz dos lustres, capazes de atravessar a alma de qualquer pessoa com um único olhar. O terno italiano que vestia
havia sido cortado especialmente para seu corpo atlético, cada linha acentuando a força que emanava de sua postura ereta. Seus dedos longos e elegantes seguravam uma taça de uísque escocês de 30 anos, girando o líquido âmbar com movimentos hipnóticos que revelavam uma paciência calculada, a confiança de alguém que sabia que o mundo inteiro esperaria por ele se fosse necessário. Isabela aproximou-se da mesa com passos que pareciam flutuar sobre o mármore polido, sentindo uma força invisível atraí-la para aquele homem como um ímã poderoso. Quando estendeu a bandeja, oferecendo os canapés com um sorriso tímido que fez seus olhos brilharem como estrelas, Rodrigo interrompeu abruptamente a conversa. O tempo pareceu congelar naquele momento. Os olhos dourados dele encontraram os castanho-mel dela, e Isabela sentiu como se todas as fibras de seu ser fossem percorridas por uma corrente elétrica que a deixou sem fôlego. Nunca havia experimentado nada parecido com aquela sensação. Era como se cada célula de seu corpo despertasse simultaneamente, como se acordasse de um sono profundo que durava 18 anos. Quem é você? A voz dele era grave, aveludada, com um tom de comando que fazia os outros homens da mesa se calarem imediatamente. Havia algo na forma como ele falava que sugeria que estava acostumado a ter todas as suas perguntas respondidas, todos os seus desejos atendidos sem questionamento. Isabela! Ela gaguejou, sentindo as bochechas pegarem fogo sob aquele olhar intenso que parecia desvendar cada segredo que guardava. Eu trabalho para o evento desta noite. Rodrigo levantou-se lentamente, revelando sua altura imponente, que fazia Isabela sentir-se ainda mais delicada e feminina. Quando se aproximou dela, o perfume masculino que usava, uma mistura sofisticada de couro, especiarias e algo indefinivelmente selvagem, envolveu-a como uma nuvem inebriante que fez sua cabeça girar. Isabela. Ele repetiu seu nome como se estivesse saboreando cada sílaba, fazendo com que ela sentisse arrepios percorrerem sua espinha. Um nome bonito para uma mulher. Interessante. A pausa que ele fez antes da palavra interessante carregou-se de uma intensidade que fez Isabela perceber que ele havia notado algo nela que nem ela mesma compreendia completamente. Havia uma forma como ele a olhava que ia além da mera atração física. Era como se reconhecesse nela uma pureza que há muito havia perdido em seu mundo de negócios implacáveis e relacionamentos calculados. Obrigada, senhor, ela sussurrou, baixando os olhos para a bandeja que tremia ligeiramente em suas mãos. A proximidade dele era avassaladora, fazendo-a consciente de cada respiração, cada batimento acelerado de seu coração, cada pequena reação de seu corpo que jamais havia experimentado antes. Rodrigo, ele corrigiu, estendendo a mão para tocar levemente a dela, enquanto pegava um canapé da bandeja. O contato foi breve, quase casual, mas Isabela sentiu como se uma descarga elétrica tivesse percorrido todo o seu braço, espalhando-se pelo resto do corpo como ondas de calor que a deixaram tonta. Você já trabalhou em eventos como este antes? Rodrigo perguntou, ignorando completamente os dois homens que esperavam pacientemente para retomar a conversa de negócios. Seus olhos não se desviavam do rosto dela nem por um segundo, como se o resto do mundo tivesse cessado de existir. Não, senhor. Rodrigo, é a primeira vez. A honestidade em sua voz era refrescante para ele, acostumado que estava com pessoas que moldavam suas palavras de acordo com o que pensavam que ele queria ouvir. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios dele. Não o sorriso profissional e calculado que oferecia aos parceiros de negócios, mas algo genuíno que fez os olhos dourados se suavizarem por um momento. E como está sendo a experiência? Isabela hesitou, sentindo que aquela pergunta simples carregava um peso muito maior do que aparentava.
Olhou ao redor do salão suntuoso, observou as pessoas elegantes que habitavam aquele mundo de luxo e depois voltou os olhos para ele, para aquele homem que irradiava um poder que ia muito além do dinheiro. Avassaladora, ela confessou, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. É um mundo que eu nunca imaginei que existisse de verdade. A confissão dela despertou algo em Rodrigo que havia estado adormecido há anos. Havia tanto tempo que lidava apenas com pessoas que fingiam inocência para conseguir algo dele, que já havia esquecido como era estar na presença de alguém genuinamente puro. Isabela era como uma rajada de ar fresco em sua vida sufocante de reuniões, contratos e relacionamentos interesseiros. E você, o que faz neste mundo? Isabela perguntou com uma coragem que a surpreendeu. Talvez fosse a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa real naquele salão cheio de máscaras elegantes. Construo impérios, ele respondeu simplesmente, mas havia uma amargura sutil em sua voz que Isabela captou imediatamente. Compro, vendo, conquisto. É um jogo que jogo há tanto tempo que às vezes esqueço por que comecei. A vulnerabilidade momentânea que ele deixou escapar tocou algo profundo no coração de Isabela. Por trás de toda aquela arrogância e poder, ela vislumbrou um homem que talvez estivesse tão preso em sua prisão dourada quanto ela estivera na sua. Senhor Santana, um dos homens interrompeu educadamente. Precisamos finalizar a discussão sobre o projeto de São Paulo. Rodrigo fechou os olhos por um momento, como se estivesse sendo puxado de volta para uma realidade da qual queria fugir. Quando os abriu novamente, a máscara profissional já havia retornado ao seu lugar, mas Isabela pôde ver que algo havia mudado. Uma chama havia sido acesa e não seria facilmente apagada. Claro, ele disse aos homens, mas seus olhos permaneceram fixos em Isabela. Podemos nos ver mais tarde, quando você terminar de trabalhar? O coração dela disparou como um pássaro assustado tentando escapar de uma gaiola. Eu não sei se deveria. Por quê? A pergunta dele era simples, mas carregava uma intensidade que a deixou sem resposta. Por que não deveria? Porque Dona Carmen a havia alertado sobre os perigos do mundo. Porque toda a sua vida havia sido construída ao redor da ideia de que ela precisava ser protegida? Não tenho certeza se sei como me comportar em seu mundo, ela admitiu, a honestidade fazendo sua voz tremer ligeiramente. O sorriso que ele deu foi diferente de qualquer outro que ela havia visto naquela noite, genuíno, quente, quase terno. Talvez seja exatamente por isso que preciso conhecê-la melhor. Isabela terminou de servir os últimos convidados, com as mãos trêmulas, cada movimento calculado para evitar quebrar a delicada porcelana que carregava. O evento seguia seu curso majestoso, mas ela sentia-se como se estivesse flutuando numa realidade paralela, onde cada segundo se esticava como mel dourado, pesado de expectativa. O perfume dele ainda permanecia em sua memória olfativa, misturando-se com o aroma das rosas brancas que decoravam o salão e criando uma sinfonia sensorial que a deixava ligeiramente tonta. Quando Helena a dispensou, Isabela dirigiu-se ao pequeno vestiário destinado aos funcionários, suas pernas bambas traindo a tempestade de emoções que rugiam dentro de seu peito. O espelho oval refletiu seu rosto corado, os olhos brilhantes de uma excitação que ela jamais experimentara. Os lábios ligeiramente entreabertos, como se ainda estivessem suspensos numa pergunta não formulada. Passou as mãos pelos cabelos castanhos, tentando domar os fios que haviam escapado do penteado simples, mas desistiu quando percebeu que suas mãos tremiam demais.
Saiu do hotel pelas portas dos fundos, conforme as instruções recebidas, mas foi surpreendida pela figura imponente de Rodrigo encostado num Porsche negro que brilhava sob as luzes do estacionamento como uma joia lapidada. Ele havia trocado o smoking formal por uma camisa branca de linho que deixava entrever o contorno definido de seu peito, as mangas dobradas, revelando antebraços fortes que falavam de um homem que conhecia tanto o trabalho físico quanto o mental. Pensei que talvez tivesse mudado de ideia, ele disse, afastando-se do carro com movimentos felinos que faziam Isabela pensar num predador elegante. Sua voz carregava uma nota de alívio que ele tentou mascarar com indiferença casual, mas que ela captou com a intuição feminina que começava a despertar dentro de si. Quase mudei, ela confessou, aproximando-se lentamente, cada passo uma pequena vitória sobre o medo que Dona Carmen havia plantado em seu coração ao longo dos anos. Mas então percebi que passei a vida inteira mudando de ideia sobre coisas que nunca nem tentei. Rodrigo sorriu e dessa vez foi um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão, suavizando as linhas duras que o poder havia esculpido em seu rosto. "Sabe o que me impressiona em você?" ele perguntou, abrindo a porta do passageiro com um gesto cavalheiresco que contrastava com a reputação implacável que possuía no mundo dos negócios. "O quê?" Isabela deslizou para dentro do carro, sentindo o couro macio do assento abraçar seu corpo como uma carícia custosa. O interior cheirava a couro novo, madeira polida e aquele perfume masculino dele que já havia se tornado viciante para seus sentidos ainda virgens. "Sua honestidade", ele respondeu, contornando o carro e sentando-se ao volante. "Há quanto tempo não encontro alguém que diga exatamente o que pensa, sem calcular o que eu quero ouvir?" Ligou o motor, que ronronou como um felino satisfeito, e Isabela sentiu a vibração percorrer seu corpo numa sensação estranhamente íntima. Dirigiram pelas ruas da cidade em silêncio confortável, Isabela observando as luzes noturnas que dançavam nas janelas do carro como pequenas estrelas fugidias. Ela nunca havia estado num carro tão luxuoso, onde cada detalhe havia sido pensado para proporcionar máximo conforto e prazer. Os bancos aquecidos envolviam seu corpo numa carícia morna, que a fazia sentir-se protegida e cuidada de uma forma completamente nova. "Para onde estamos indo?" ela perguntou quando percebeu que se afastavam do centro da cidade, seguindo por uma estrada que serpenteava colina acima, ladeada por mansões que pareciam palácios iluminados. "Para um lugar onde possamos conversar sem sermos interrompidos", Rodrigo respondeu, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro íntimo que fez Isabela sentir arrepios percorrerem sua espinha. "A menos que prefira voltar para casa. Não quero que se sinta pressionada a nada." A consideração dele a surpreendeu. Pelos livros que lia, imaginava que homens poderosos como ele simplesmente tomavam o que queriam, sem se importar com os sentimentos dos outros. Mas havia uma delicadeza na forma como ele a tratava, como se reconhecesse sua fragilidade e quisesse protegê-la até de si mesmo. "Não quero voltar para casa", ela disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. "Quero saber mais sobre esse mundo, sobre você." Pararam numa vista panorâmica que revelava toda a cidade estendida a seus pés como um tapete de diamantes cintilantes. Rodrigo desligou o motor e eles ficaram envoltos numa intimidade que o silêncio noturno apenas intensificava. Isabela podia ouvir a respiração dele, ligeiramente acelerada, e percebeu que ele estava tão afetado por sua presença quanto ela pela dele. "Conte-me sobre sua vida", ele pediu, virando-se no assento para encará-la completamente. Sob a luz suave do painel, seus olhos dourados pareciam fontes de calor que a atraíam irresistivelmente. Isabela riu baixinho, um som cristalino que encheu o espaço entre eles. "Não há muito o que contar. Vivi 18 anos numa casa grande e silenciosa, cuidada como uma boneca preciosa, lendo sobre vida em vez de vivê-la.
pausou, mordendo o lábio inferior num gesto inconsciente que fez os olhos dele se fixarem em sua boca. E você? Como se constrói um império? Sacrificando tudo o que realmente importa. Ele respondeu com uma amargura que a tocou profundamente. Trabalhando 20 horas por dia, transformando relacionamentos em transações comerciais, esquecendo como é sentir algo genuíno por alguém. Deve ser muito solitário, Isabela sussurrou, estendendo instintivamente a mão para tocar a dele. O contato foi como fogo líquido percorrendo suas veias, mas ela não retirou a mão. Em vez disso, entrelaçou os dedos com os dele, maravilhando-se com o contraste entre suas mãos pequenas e delicadas e as dele, grandes e calejadas pelo trabalho. Ele corrigiu, apertando suavemente a mão dela. Até algumas horas atrás. O ar dentro do carro tornou-se denso, carregado de uma tensão elétrica que fazia cada respiração parecer um esforço consciente. Isabela sentia-se atraída para ele, como uma traça para a chama, consciente do perigo, mas incapaz de resistir ao calor que ele irradiava. Rodrigo, ela sussurrou, sem saber exatamente o que queria dizer, apenas sentindo necessidade de pronunciar seu nome como uma oração. Ele moveu-se lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, mas Isabela permaneceu imóvel, hipnotizada pelos olhos dourados que se aproximavam. Quando ele curvou-se sobre ela, Isabela fechou os olhos, sentindo o perfume masculino envolvê-la completamente. A respiração morna dele, acariciando sua face como uma promessa não pronunciada. O beijo foi suave, quase reverente, como se ele estivesse tocando algo sagrado que poderia quebrar com muita pressão. Os lábios dele eram quentes e firmes, movendo-se contra os dela com uma paciência que falava de autocontrole férrea. Isabela sentiu-se derreter completamente, cada terminação nervosa de seu corpo despertando simultaneamente numa sinfonia de sensações que jamais imaginara possível. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isabela abriu os olhos lentamente, vendo o rosto dele a poucos centímetros do seu, os olhos dourados escurecidos por uma paixão que ele lutava para controlar. "Você tem ideia do que faz comigo?" Ele perguntou, a voz rouca de desejo contido. "Há anos que não sinto isto." Sua mão livre subiu para acariciar a face dela, o polegar traçando uma linha delicada ao longo de sua bochecha corada. "Eu também não," Isabela confessou, a voz mal passando de um sussurro. "Nunca senti nada parecido. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo." Rodrigo fechou os olhos, lutando contra impulsos que ameaçavam destruir o autocontrole que havia levado anos para construir. Isabela era diferente de todas as mulheres que conhecera. Não havia cálculo em seus olhos, nenhuma agenda oculta, apenas uma pureza que o desarma completamente. "Isabela", ele disse afastando-se ligeiramente, embora cada fibra de seu ser protestasse contra o movimento. "Você deveria saber que meu mundo pode ser perigoso. Eu não sou um homem gentil nos negócios, e minha vida está cheia de complicações que uma pessoa como você não deveria ter que enfrentar." Ela estudou seu rosto, vendo além da máscara de poder para o homem vulnerável que se escondia por trás dela. "E se eu disser que não me importo, que prefiro enfrentar perigos reais a continuar vivendo numa segurança que me sufoca?" A pergunta dela o pegou desprevenido. Havia uma força crescente naquela jovem, uma determinação que contrastava com sua aparente fragilidade. Rodrigo percebeu que havia subestimado a profundidade de caráter que se escondia por trás daqueles olhos inocentes. "Então", ele disse, segurando o rosto dela entre as duas mãos, "você pode estar entrando numa aventura que mudará sua vida para sempre." Isabela sorriu, e pela primeira vez desde que saíra de casa, sentiu-se completamente viva. "Talvez seja exatamente isso que eu esteja procurando."
3 semanas se passaram desde aquela noite que mudara tudo na vida de Isabela. Rodrigo a levara para casa naquela madrugada com a promessa de que se veriam novamente. Mas desde então havia sido uma montanha-russa de encontros secretos, telefonemas sussurrados quando Dona Carmen não estava por perto, e momentos roubados que a deixavam simultaneamente extasiada e faminta por mais. Agora, parada diante do espelho espelhado de sua penteadeira, Isabela observava as mudanças sutis que o amor havia operado em seu rosto. Seus olhos brilhavam com uma luz nova. Seus lábios pareciam mais cheios, como se guardassem o sabor dos beijos que havia recebido, e suas bochechas mantinham um rubor constante que nenhuma maquiagem conseguiria reproduzir. Estava se transformando de menina em mulher, diante de seus próprios olhos, e a metamorfose era tanto aterrorizante quanto embriagadora. O telefone tocou, cortando o silêncio da tarde como uma lâmina afiada. Isabela correu para atender, o coração disparando na esperança de que fosse ele. A voz grave e aveludada de Rodrigo preencheu o ambiente, fazendo-a fechar os olhos e se apoiar na parede para não desmaiar de prazer auditivo puro. "Isabela", ele disse, e ela pôde ouvir um sorriso em sua voz. "Preciso vê-la hoje. Tem algo importante que quero mostrar a você." A Dona Carmen saiu para fazer compras. Ela sussurrou, verificando as cortinas como se alguém pudesse estar espiando. "Ela só volta no final da tarde." "Perfeito. Estarei aí em 15 minutos." A ligação encerrou, deixando Isabela com o aparelho nas mãos trêmulas e o corpo inteiro formigando de antecipação. Correu para o quarto, trocando o vestido simples por um de tecido mais macio que acariciava sua pele como uma segunda camada de seda. Escolheu a lingerie mais delicada que possuía, um conjunto de renda branca que havia comprado numa das poucas saídas sozinha que fizera recentemente, sem saber exatamente por quê, movida apenas por um instinto feminino que começava a despertar. Quando o Porsche negro estacionou discretamente na rua lateral, Isabela já o esperava na porta dos fundos, usando um vestido rosa claro que realçava a delicadeza de sua pele alva. Rodrigo desceu do carro vestindo uma camisa azul marinho que fazia seus olhos dourados parecerem ainda mais intensos, e um jeans escuro que abraçava suas pernas de uma forma que fazia Isabela corar involuntariamente. "Você está ainda mais linda", ele disse, aproximando-se com aquele andar confiante que a deixava hipnotizada. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a suavemente contra seu peito, e Isabela sentiu-se derreter contra o calor que emanava de seu corpo musculoso. "Para onde vamos desta vez?" ela perguntou, deixando-se envolver pelos braços dele, respirando fundo o perfume masculino que já havia se tornado viciante para seus sentidos. "Para casa", ele respondeu. E havia algo diferente em sua voz, uma intensidade que a fez erguer os olhos para encontrar os dele. "Minha casa. Quero que você conheça quem eu realmente sou, longe dos hotéis e restaurantes elegantes." O coração de Isabela acelerou perigosamente. Ir à casa dele significava cruzar uma linha invisível que havia pairado entre eles durante essas 3 semanas de namoro casto. Significava estar completamente sozinha com ele, longe de qualquer proteção ou testemunha, entregue inteiramente à sua própria vontade e aos desejos que cresciam dentro dela, como flores selvagens buscando o sol. Eu gostaria muito." Ela sussurrou, surpreendendo-se com sua própria coragem. A mansão de Rodrigo era um palácio moderno, construído no topo de uma colina, com enormes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Isabela saiu do carro sentindo-se pequena diante da imponência da construção, mas quando ele segurou sua mão, entrelaçando os dedos com os dela, toda a insegurança se dissipou, como névoa matinal tocada pelo sol.
O interior era elegante, sem ser ostensivo, decorado com bom gosto em tons neutros que criavam uma atmosfera de sofisticação relaxada. Obras de arte cuidadosamente selecionadas adornavam as paredes, e móveis de design italiano complementavam o ambiente com linhas limpas e materiais nobres. "É lindo", Isabela murmurou, caminhando pela sala principal, seus dedos deslizando sobre a superfície macia de um sofá de couro creme. "Mas parece..." Ela hesitou, procurando as palavras certas. "Vazio?" Rodrigo completou, observando-a explorar seu espaço com olhos curiosos. "É porque é vazio. Esta casa nunca foi um lar. Apenas um lugar onde durmo entre viagens de negócios e reuniões intermináveis." Isabela virou-se para ele, tocada pela vulnerabilidade que ouvia em sua voz. "E o que a faria se sentir como um lar?" "Você", ele respondeu sem hesitar, aproximando-se lentamente como um predador que não quer assustar sua presa. "Desde que a conheci, tudo mudou. Esta casa, minha vida, eu mesmo, nada mais faz sentido da mesma forma." A intensidade em seus olhos dourados fez Isabela sentir-se como se estivesse pegando fogo por dentro. Cada célula de seu corpo gritava por seu toque, por uma proximidade que ia além dos beijos castos que haviam compartilhado até então. Ela sabia, com uma certeza primitiva que nascia no mais profundo de seu ser, que esta noite seria diferente. "Rodrigo", ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. "Eu nunca... Quero dizer, eu não tenho experiência com..." Ele silenciou suas palavras com um beijo suave, suas mãos subindo para segurar o rosto dela como se ela fosse feita do cristal mais delicado. "Eu sei", ele murmurou contra seus lábios. "E isso torna você ainda mais preciosa para mim." Guiou-a pela casa, mostrando-lhe cada cômodo como se estivesse compartilhando os segredos de sua alma. Na biblioteca, com suas estantes do chão ao teto repletas de livros, encadernados em couro, Isabela correu os dedos pelas lombadas antigas, maravilhando-se com a coleção eclética que revelava facetas de Rodrigo que ela ainda não conhecia. "Você lê poesia?" ela perguntou, surpresa ao encontrar uma edição limitada de sonetos de Shakespeare. "Costumava ler", ele admitiu, pegando o livro das mãos dela e abrindo numa página marcada com uma fita de seda vermelha. "Este aqui era meu favorito, antes de me tornar cínico demais para acreditar em amor." Isabela leu os versos em voz alta, sua voz melodiosa preenchendo o silêncio da biblioteca com palavras sobre amor eterno e paixão imortal. Quando terminou, olhou para cima e encontrou Rodrigo observando-a com uma expressão que misturava adoração e desejo numa intensidade que a deixou sem fôlego. "Isabela", ele disse, tomando o livro de suas mãos e colocando-o de lado, "preciso que você saiba que nunca senti por ninguém o que sinto por você. Você me faz querer ser um homem melhor, mais gentil, mais digno de sua pureza." As palavras dele tocaram seu coração como uma carícia física. Sem pensar no que estava fazendo, movida apenas pelo instinto e pelo amor que transbordava de seu peito, Isabela ergueu-se nas pontas dos pés e beijou-o com uma paixão que a surpreendeu. O beijo começou suave, mas rapidamente se intensificou, quando Rodrigo respondeu com igual fervor, suas mãos descendo para sua cintura e puxando-a contra seu corpo. Isabela podia sentir a força dos músculos dele através da camisa, o calor que irradiava como um forno que a aquecia por dentro e por fora. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Os olhos dourados dele haviam escurecido com desejo e Isabela sentiu um poder feminino despertar dentro de si ao perceber o efeito que causava naquele homem poderoso. "Eu quero ficar", ela sussurrou, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. "Quero ficar com você esta noite." Rodrigo fechou os olhos, travando uma batalha interna entre o desejo que o consumia e o respeito que sentia por ela.
Isabela, você tem certeza? Uma vez que... Tenho certeza. Ela interrompeu, colocando as mãos no peito dele e sentindo os batimentos acelerados de seu coração. Passei 18 anos esperando para viver de verdade. Não quero esperar mais. A determinação em sua voz quebrou as últimas barreiras que ele havia erguido. Rodrigo tomou-a nos braços, carregando-a escada acima, enquanto ela se agarrava ao seu pescoço, o coração batendo como um tambor de guerra contra suas costelas. O quarto dele era dominado por uma cama king size com lençóis de seda preta e enormes janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Isabela sentiu-se simultaneamente excitada e nervosa quando ele a colocou delicadamente em pé, ao lado da cama. Se mudar de ideia a qualquer momento, ele disse, acariciando seu rosto com ternura infinita, apenas me diga para parar. Isabela assentiu, mas sabia que não haveria volta. Estava pronta para entregar a ele não apenas seu corpo, mas sua alma, seu futuro, tudo o que era e tudo o que poderia se tornar. Quando ele começou a beijá-la novamente, suas mãos explorando delicadamente as curvas de seu corpo, através do tecido do vestido, Isabela fechou os olhos e se entregou completamente à sensação de finalmente estar viva. Finalmente estar onde pertencia. Rodrigo, ela sussurrou contra seus lábios, as lágrimas de emoção misturando-se com a coragem que a dominava. Você promete que vai me engravidar? As palavras saíram de seus lábios como uma confissão desesperada, carregadas de todo o amor que sentia, de todos os sonhos que havia construído em silêncio, de toda a necessidade de se tornar completamente sua, de uma forma que nenhuma promessa ou anel poderia garantir. Rodrigo parou completamente, seu corpo ficando rígido de choque. Olhou para ela com olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver sua vida inteira desmoronar e se reconstruir num único instante. O que você disse? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. Isabela sentiu as bochechas pegarem fogo, mas não recuou. Eu disse, eu quero ter um bebê seu. Quero carregar uma parte de você dentro de mim. É isso que significa amor verdadeiro para mim. Naquele momento, o homem mais poderoso da cidade sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu coração, endurecido pela riqueza, foi completamente desarmado pela fragilidade daquela virgem que só pedia amor. E ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio que se seguiu ao pedido de Isabela foi ensurdecedor, preenchendo o quarto luxuoso como uma nuvem tóxica que drenava todo o oxigênio do ambiente. Rodrigo afastou-se dela lentamente, como se tivesse acabado de despertar de um sonho e se visse diante de um abismo que não sabia como atravessar. Suas mãos, que segundos antes acariciavam delicadamente o rosto dela, agora tremiam visivelmente enquanto passava os dedos pelos cabelos, numa tentativa desesperada de organizar os pensamentos que se chocavam dentro de sua mente como ondas violentas. Isabela, ele disse, a voz saindo estrangulada, quase irreconhecível. Você não pode estar falando sério. Os olhos castanho-mel dela se encheram de lágrimas que ameaçavam transbordar a qualquer momento. O choque no rosto dele era como uma bofetada gelada que a despertou bruscamente da névoa romântica em que havia se perdido. Eu achei que você sentia o mesmo que eu, ela sussurrou, a voz quebrando como cristal fino, atingido por uma pedra. Não é sobre sentimentos, Rodrigo respondeu, afastando-se ainda mais, criando uma distância física que simbolizava o abismo emocional que havia se aberto entre eles. É sobre responsabilidade, sobre consequências que você não consegue compreender. Você tem 18 anos, Isabela, não faz ideia do que está pedindo. A rejeição atingiu Isabela como um soco no estômago, fazendo-a dobrar-se ligeiramente sobre si mesma num gesto instintivo de proteção.
As lágrimas que havia tentado conter começaram a deslizar pelas bochechas coradas, deixando rastros brilhantes que refletiam a luz suave do quarto. Eu sei exatamente o que estou pedindo, ela insistiu, a voz ganhando uma força desesperada. Estou pedindo para ser sua de verdade completamente. Minha? Rodrigo riu amargamente, um som áspero que cortou o ar como uma lâmina. Isabela, você não entende. Eu não sou um homem que se compromete. Não construo famílias. Não prometo eternidade. Sou um predador em roupas elegantes, alguém que consome e descarta. Cada palavra dele era como um punhal sendo enterrado profundamente no coração de Isabela. A imagem romântica que havia construído dele durante essas 3 semanas começou a desmoronar como um castelo de cartas atingido pelo vento. Então tudo isso foi mentira? Ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro quebrado. Todos os encontros, as conversas, os beijos, era tudo um jogo para você? Não. Ele respondeu rapidamente, mas depois hesitou, passando as mãos pelo rosto numa expressão de tormento que revelava a batalha que travava consigo mesmo. Não foi um jogo. Foi real demais, perigoso demais. É exatamente por isso que preciso parar antes que machuque você irremediavelmente. Isabela sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A rejeição não era apenas romântica. Era existencial, questionando tudo em que havia acreditado sobre amor, sobre conexão humana, sobre seu próprio valor como mulher. Você está me machucando agora, ela disse, a voz ganhando uma força surpreendente nascida do desespero. Está me partindo em pedaços e dizendo que é para meu próprio bem. Rodrigo virou-se para a janela, incapaz de olhar para o sofrimento estampado no rosto dela. A vista da cidade que sempre o acalmava agora parecia uma prisão cintilante, lembrando-o de todas as responsabilidades e complicações que tornavam impossível aceitar o que Isabela oferecia com tanta pureza. Você merece alguém melhor, ele disse, a voz baixa e carregada de uma tristeza que tentava mascarar. Alguém que possa dar a você o tipo de vida que imagina, a família que deseja. Eu não quero alguém melhor, Isabela gritou, surpreendendo a ambos com a intensidade de sua emoção. Eu quero você, com todas as suas falhas, todos os seus demônios, toda a sua complicação. Achei que você tinha entendido isso. O grito dela ecoou pelo quarto, preenchendo o espaço com uma dor crua que fez Rodrigo fechar os punhos numa tentativa de manter o controle. Parte dele queria correr para ela, tomá-la nos braços e prometer tudo o que ela pedia. Mas a parte racional, a que havia sido moldada por anos de desilusões e traições, sussurrava que seria uma crueldade dar esperanças que não poderia cumprir. Isabela, você precisa ir para casa, ele disse, finalmente virando-se para encará-la, os olhos dourados, agora frios e distantes como os de um estranho. Dona Carmen deve estar preocupada. A mudança em seu tom foi como um tapa na cara. Isabela sentiu-se diminuir fisicamente, como se as palavras dele a estivessem encolhendo, até que não restasse nada além de uma menina assustada que havia sonhado alto demais. Assim? Ela perguntou, a voz fraca como um sussurro de vento. Você simplesmente me dispensa como se eu fosse... Nada? Você não é nada, Rodrigo disse rapidamente, mas as palavras soaram vazias, mesmo para seus próprios ouvidos. Você é tudo. É exatamente por isso que não posso... Não! Isabela interrompeu, levantando a mão numa gestura de pare que carregava uma dignidade surpreendente. Não tente suavizar isso com contradições poéticas. Se eu sou tudo, então você luta por mim. Se eu sou nada, então pelo menos seja honesto sobre isso. A maturidade súbita em sua voz o pegou desprevenido.
Por um momento, Rodrigo viu não a jovem ingênua por quem havia se apaixonado, mas a mulher forte em que ela estava se transformando, mesmo através da dor que ele estava causando. Isso o fez questionar se não estava subestimando sua capacidade de lidar com as complexidades de seu mundo. Isabela secou as lágrimas com as costas da mão, endireitando os ombros numa tentativa de recuperar alguma compostura. "Eu vou embora", ela disse, caminhando em direção à porta com passos que tentavam ser firmes, mas traíam seu desespero interno. "Mas quero que saiba que não me arrependo de ter pedido o que pedi. Me arrependo apenas de ter me enganado, achando que você era corajoso o suficiente para aceitar." As palavras dela o atingiram como um soco certeiro, mais doloroso que qualquer golpe físico que já havia recebido. Rodrigo ficou paralisado, assistindo-a se afastar, cada passo dela ecoando como uma sentença de morte para qualquer chance de felicidade que pudesse ter encontrado. "Isabela", ele chamou quando ela já estava na porta, a voz carregada de uma urgência desesperada. Ela parou sem se virar, os ombros tensos numa linha rígida que falava de dor contida. "O quê?" Por um momento, Rodrigo lutou contra si mesmo, as palavras corretas balançando na ponta da língua. Poderia chamá-la de volta, poderia admitir que estava com medo, poderia prometer tentar ser o homem que ela merecia, mas o medo venceu, como sempre vencia quando se tratava de riscos emocionais reais. "Nada", ele disse finalmente, a palavra saindo como um suspiro derrotado. "Tome cuidado voltando para casa." Isabela assentiu uma vez, um movimento brusco que carregava toda a finalidade de uma porta se fechando. Saiu do quarto sem olhar para trás, deixando Rodrigo sozinho com o eco de seus passos e o perfume floral que ainda pairava no ar como um fantasma de oportunidades perdidas. O som da porta da frente se fechando reverberou pela casa vazia, cada eco lembrando Rodrigo de que havia deixado escapar a única coisa real que havia encontrado em anos de existência mecânica. Sentou-se pesadamente na borda da cama, segurando a cabeça entre as mãos, enquanto o silêncio da mansão o engolia como areia movediça. Pela primeira vez em anos, o homem mais poderoso da cidade sentiu-se completamente impotente, prisioneiro de seus próprios medos e incapaz de lutar pela única pessoa que havia conseguido tocar sua alma endurecida. A ironia não passou despercebida. Ele, que conquistava impérios, estava sendo derrotado por sua própria covardia emocional. Lá fora, Isabela chorava no banco traseiro do táxi que a levava de volta para sua prisão dourada, sabendo que havia oferecido seu coração inteiro para alguém que estava demasiado assustado para aceitá-lo. O mundo que havia descoberto por meio dele agora parecia cinzento e sem sentido, e ela se perguntava se algum dia conseguiria se perdoar por ter sido tão ingênua a ponto de acreditar que o amor poderia vencer qualquer obstáculo. O abismo que se abriu entre eles naquela noite parecia intransponível, profundo demais para ser atravessado por pontes de arrependimento ou palavras não ditas. Mas no fundo de seus corações partidos, ambos carregavam a certeza de que haviam perdido algo irreplaciável e que talvez nunca mais encontrassem algo tão verdadeiro quanto o que havia nascido e morrido naquele quarto silencioso. 15 dias haviam se passado desde aquela noite devastadora, e Isabela sentia como se estivesse vivendo num mundo pintado apenas em tons de cinza. As flores do jardim que antes a encantavam, agora pareciam desbotadas. Os livros que devorava não conseguiam mais prender sua atenção e até mesmo o carinho protetor de Dona Carmen parecia insuficiente para preencher o vazio que Rodrigo havia deixado em seu peito. Estava sentada no balanço da varanda, observando as gotas da chuva de inverno deslizarem pelas janelas como lágrimas silenciosas,
quando ouviu o ronco familiar de um motor potente subindo a rua íngreme. Seu coração disparou antes mesmo que sua mente processasse completamente o som, reconhecendo instintivamente aquele Porsche negro que havia se tornado a trilha sonora de seus sonhos e pesadelos. Rodrigo desceu do carro sob a garoa fina, completamente encharcado, como se tivesse dirigido com os vidros abaixados numa tentativa desesperada de sentir algo além da dormência que havia tomado conta de sua alma. Seus cabelos escuros estavam grudados na testa, gotas de água escorrendo pelo rosto como se fossem lágrimas que ele nunca permitiria que caíssem. O terno caro estava amarrotado, a gravata desfeita, e havia uma vulnerabilidade em sua postura que Isabela jamais havia visto antes. Ela levantou-se lentamente do balanço, as pernas bambas traindo a tempestade de emoções que explodia em seu peito. Parte dela queria correr para ele, jogar-se em seus braços e esquecer toda a dor dos últimos 15 dias. Mas uma parte mais madura, forjada no fogo da rejeição que havia sofrido, manteve-a imóvel, esperando que ele desse o primeiro passo. Isabela, ele disse, a voz rouca como se não tivesse usado por dias. Eu posso falar com você? A chuva continuava caindo suavemente ao redor deles, criando uma cortina de intimidade que os isolava do resto do mundo. Isabela cruzou os braços sobre o peito, tanto para se proteger do frio, quanto para criar uma barreira física que refletia suas defesas emocionais. Agora você quer falar? Ela perguntou, e havia uma nova força em sua voz que o surpreendeu. Depois de me dispensar como se eu fosse uma criança teimosa, fazendo pedidos impossíveis. Rodrigo fechou os olhos, sentindo cada palavra dela como uma lâmina cortante que abria feridas ainda mais profundas em sua consciência já torturada. Eu merecia isso, ele admitiu, aproximando-se lentamente dos degraus da varanda. Merecia isso e muito mais. Mas preciso que você me escute, por favor. Isabela estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação ou falsidade, mas encontrou apenas um sofrimento tão profundo quanto o que ela havia carregado sozinha durante essas 2 semanas infernais. Assentiu uma vez, um movimento quase imperceptível que lhe deu permissão para continuar. Estes foram os 15 dias mais miseráveis da minha vida. Rodrigo começou, subindo os degraus molhados até ficar a poucos metros dela. Tentei voltar à minha rotina, mergulhar no trabalho, fingir que nada havia mudado. Mas tudo mudou, Isabela. Tudo. Ele passou as mãos molhadas pelos cabelos, deixando-os ainda mais desarrumados, um gesto que revelava o estado caótico de sua mente. Não consegui comer. Não consegui dormir, não consegui me concentrar em reuniões que envolviam milhões de reais. Tudo o que conseguia pensar era em você, na forma como seus olhos se encheram de lágrimas quando eu te rejeitei, na dignidade com que você saiu daquele quarto. Isabela sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter a expressão neutra. Havia aprendido nas longas noites de choro e reflexão que o amor verdadeiro exigia mais que palavras bonitas, exigia ações, coragem, compromisso real. E o que mudou? Ela perguntou, a voz controlada, mas carregada de uma intensidade que fez Rodrigo perceber que estava diante de uma mulher diferente da jovem ingênua que havia deixado partir. O que é diferente agora que não era há 15 dias? A pergunta o atingiu como um soco certeiro. Rodrigo sabia que não bastava admitir que estava sofrendo. Precisava explicar a transformação real que havia ocorrido dentro dele, a mudança de perspectiva que o havia trazido de volta sob a chuva, como um mendigo implorando por uma segunda chance. Percebi que passei a vida inteira construindo muros para me proteger da dor, ele disse, a voz ganhando força e determinação. Muros feitos de dinheiro, poder, controle. Achei que esses muros me faziam forte, invencível.
Mas quando você me ofereceu seu coração com tanta pureza, esses muros se tornaram uma prisão que me impedia de aceitar a única coisa real que já me foi oferecida. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas piscou rapidamente para contê-las. Não podia se permitir cair na mesma armadilha emocional que a havia deixado vulnerável antes. Bonitas palavras, ela disse, embora sua voz traísse um tremor sutil. Mas o que me garante que você não vai se assustar novamente na primeira dificuldade? Porque eu não posso mais viver sem você, Rodrigo respondeu com uma simplicidade devastadora. Porque descobri que todos os impérios que construí não valem nada se não tenho alguém com quem compartilhá-los. Porque pela primeira vez na vida estou disposto a arriscar tudo por algo que não posso controlar ou comprar. Ele deu mais um passo em direção a ela, estendendo as mãos numa súplica silenciosa. Isabela, eu vim aqui para dizer que aceito. Aceito tudo o que você me ofereceu naquela noite. Seu amor, seus sonhos, sua proposta de futuro. Quero tudo isso, mesmo que me aterrorize completamente. O coração de Isabela explodiu numa mistura de alegria e cautela. Parte dela queria se jogar em seus braços e esquecer toda a dor. Mas a mulher que havia emergido das cinzas da rejeição sabia que precisava de mais que promessas nascidas do desespero. E se eu disser que não é mais assim tão simples? Ela perguntou, afastando-se ligeiramente quando ele tentou se aproximar. Que você não pode simplesmente aparecer aqui achando que algumas palavras bonitas vão apagar o que me fez sentir. A pergunta dela o parou no meio do movimento, forçando-o a confrontar a realidade de que havia consequências para suas ações. Isabela não era mais a jovem desesperada por aprovação que se contentaria com migalhas de atenção. Era uma mulher que havia descoberto seu próprio valor através da dor. Então me diga o que preciso fazer, ele disse, a voz carregada de uma humildade que ela nunca havia ouvido antes. Me diga como posso provar que mudei, que desta vez é real, que não vou fugir novamente quando as coisas ficarem difíceis. Isabela o estudou por um longo momento, vendo além da fachada do homem poderoso para encontrar o ser humano vulnerável que se escondia por trás dela. Havia sinceridade em seus olhos dourados, mas também havia medo. O medo de alguém que estava saltando de um penhasco sem saber se havia uma rede para ampará-lo. Quero que você me corteje de verdade, ela disse finalmente, as palavras saindo firmes, apesar da tempestade de emoções em seu peito. Não como o milionário que pode ter qualquer coisa que queira, mas como um homem lutando pela mulher que ama. Quero sentir que sou uma conquista, não uma concessão. A resposta dela o surpreendeu e o impressionou simultaneamente. Rodrigo havia esperado lágrimas, perdão instantâneo, talvez até resistência, mas não essa demonstração de força e autoestima que revelava o quanto Isabela havia crescido em sua ausência. E se eu fizer isso, ele perguntou, ousando dar mais um passo em direção a ela, se eu lutar por você da forma que merece, você me dará uma segunda chance real. Isabela sentiu seu coração acelerar perigosamente, mas manteve a expressão controlada. Talvez, ela disse, permitindo que um pequeno sorriso curvasse seus lábios pela primeira vez em 15 dias. Mas vai ter que trabalhar muito para merecer meu sim. O sorriso que iluminou o rosto de Rodrigo foi como o sol rompendo através das nuvens de tempestade. Pela primeira vez, desde que havia deixado Isabela partir, ele sentiu esperança verdadeira florescer em seu peito como uma semente encontrando solo fértil após uma longa seca. Então é melhor eu começar agora mesmo, ele disse, recuando lentamente em direção ao carro, mas sem tirar os olhos dela nem por um segundo. Porque pretendo conquistá-la todos os dias pelo resto da minha vida. Isabela observou-o partir, o coração batendo num ritmo frenético que misturava expectativa e cautela.
Havia algo diferente nele, uma determinação que ia além do simples arrependimento. Era como se a dor da separação tivesse queimado todas as suas defesas superficiais, revelando o homem real que se escondia por trás da máscara de poder. Quando o som do motor se desvaneceu na distância, Isabela permaneceu na varanda, sentindo a chuva tocar suavemente seu rosto como uma bênção. Pela primeira vez em 2 semanas, permitiu-se sentir algo além de dor. Era esperança, frágil, cautelosa, mas inequivocamente real. E dessa vez, ela não seria a única a arriscar tudo pelo amor. Os 3 meses que se seguiram foram como uma dança delicada entre 2 corações que aprendiam a confiar novamente. Rodrigo cumpriu sua promessa de cortejá-la de verdade, aparecendo na casa de Isabela com flores colhidas em seu próprio jardim, escrevendo cartas à mão que chegavam todos os dias junto com o café da manhã, e encontrando maneiras criativas de demonstrar que havia mudado fundamentalmente como homem. Isabela, por sua vez, permitiu-se ser conquistada lentamente, saboreando cada gesto, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada momento em que via o homem poderoso se transformar em alguém vulnerável e genuíno diante dela. Era como assistir a uma metamorfose em câmera lenta, onde cada camada de proteção emocional que ele removia revelava mais do homem real que se escondia por trás da fachada de empresário implacável. Nesta manhã de outono, Isabela estava no jardim regando as rosas que haviam florescido, especialmente bonitas nesta estação, quando ouviu passos familiares na grama úmida. Virou-se para encontrar Rodrigo caminhando em direção a ela, não com a pressa calculada de seus dias de executivo, mas com a paciência de alguém que havia aprendido que as coisas mais preciosas da vida não podiam ser apressadas. "Bom dia, meu amor", ele disse, as palavras saindo naturalmente, sem a hesitação que marcara os primeiros encontros após sua reconciliação. Carregava uma cesta de vime que exalava aromas tentadores de pães caseiros e frutas frescas. "Você está mimando Dona Carmen", Isabela disse com um sorriso que iluminava seu rosto como o sol da manhã. Ela não para de elogiar suas habilidades culinárias desde que começou a cozinhar para impressionar uma jovem muito especial, como ela diz. Rodrigo riu, um som que havia se tornado mais frequente e genuíno ao longo desses meses. "Descobri que há algo muito zen em amassar massa de pão às 5 da manhã. Me ajuda a pensar, a planejar como vou surpreendê-la hoje." Isabela colocou o regador de lado e aproximou-se dele, observando as pequenas mudanças que o amor havia operado em sua aparência. Havia menos tensão em seus ombros, mais calor em seus olhos dourados, e as linhas ao redor da boca haviam se transformado de marcas de amargura em sulcos de sorrisos frequentes. "E como planeja me surpreender hoje?" ela perguntou, permitindo que ele tomasse suas mãos nas dele, entrelaçando os dedos num gesto que havia se tornado tão natural quanto respirar. "Primeiro", ele disse, puxando-a suavemente para mais perto, "com um piquenique no mirante onde nos beijamos pela primeira vez. Depois, com uma conversa muito importante que venho ensaiando há semanas." Isabela sentiu seu coração acelerar. Havia algo diferente na voz dele hoje, uma solenidade misturada com nervosismo que sugeria que esta não seria apenas mais uma tarde romântica entre muitas que haviam compartilhado. "Que tipo de conversa?" ela perguntou, embora intuísse que já conhecia a resposta. "O tipo que pode mudar nossas vidas para sempre", Rodrigo respondeu, levando a mão dela aos lábios para beijar delicadamente seus dedos. "Se você estiver pronta para isso." O mirante estava decorado com velas protegidas por lanternas de vidro que criavam uma atmosfera mágica mesmo sob a luz do dia. Uma manta macia cobria a grama, cercada por almofadas de seda e pétalas de rosa que o vento espalhava suavemente ao redor deles. Isabela
Prendeu a respiração ao ver o cuidado com que ele havia preparado tudo, cada detalhe pensado para criar um momento perfeito. Rodrigo, ela sussurrou, tocada pela dedicação evidente em cada elemento da surpresa. Isso está lindo. Eles se acomodaram na manta, saboreando os quitutes que ele havia preparado, enquanto a cidade se estendia a seus pés como um quadro vivo. A conversa fluía naturalmente entre eles, pontuada por risos e silêncios confortáveis, que falavam de uma intimidade construída pacientemente ao longo dos meses. Foi quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de dourado e rosa, que Rodrigo se levantou e estendeu a mão para Isabela. "Preciso dizer algo", ele começou, a voz carregada de uma emoção que a fez sentir borboletas dançando em seu estômago. Isabela permitiu que ele a ajudasse a ficar em pé, observando como seus olhos dourados refletiam a luz dourada do pôr do sol. Havia uma vulnerabilidade em sua expressão que a lembrava do homem quebrado que havia aparecido sob a chuva meses atrás, mas também uma força nova, forjada pela certeza de seus sentimentos. "Isabela", ele disse, segurando as duas mãos dela entre as suas, "estes últimos meses foram os mais importantes da minha vida. Você me ensinou o que significa amar de verdade, sem condições, sem medo, sem reservas. Me ensinou que a verdadeira força vem da vulnerabilidade, que o verdadeiro poder está em se entregar completamente a alguém." As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela, não de tristeza, mas da emoção pura de ouvir aquelas palavras do homem que havia conquistado não apenas seu coração, mas sua alma inteira. "Você me transformou", ele continuou, a voz ganhando força e determinação. "Fez de mim um homem melhor, mais completo, mais humano, e agora eu quero passar o resto da vida sendo digno do amor que você me oferece todos os dias." Rodrigo soltou uma das mãos dela para buscar algo no bolso, e Isabela sentiu seu coração praticamente parar quando ele se ajoelhou diante dela, segurando uma pequena caixa de veludo que brilhava sob a luz dourada do entardecer. "Isabela", ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel que capturava a luz do sol como uma estrela capturada em ouro. "Você quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer realizar todos aqueles sonhos que sussurrou naquela noite que mudou minha vida para sempre?" As lágrimas que Isabela havia tentado conter finalmente transbordaram, deslizando pelas bochechas como rios de felicidade pura. Era tudo o que havia sonhado, tudo o que havia desejado naquela noite fatídica, quando fez seu pedido desesperado. Mas agora chegava de forma ainda mais perfeita, porque havia sido conquistado através de paciência, crescimento e amor maduro. "Sim", ela sussurrou, a voz embargada de emoção. "Sim, eu quero tudo isso com você." Rodrigo deslizou o anel em seu dedo com mãos que tremiam ligeiramente de emoção, e depois se levantou para tomá-la nos braços, girando-a no ar, enquanto ambos riam e choravam simultaneamente. Quando ele a colocou no chão novamente, seus lábios se encontraram num beijo que selava não apenas seu compromisso, mas todas as promessas não ditas, todos os sonhos compartilhados, todo o futuro que construiriam juntos. "Eu te amo", Isabela sussurrou contra seus lábios, as palavras carregadas de toda a certeza que havia crescido em seu coração ao longo desses meses de reconquista. "E eu te amo", ele respondeu, segurando-a como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Te amo desde aquela primeira noite, mesmo quando estava com muito medo para admitir, e vou te amar todos os dias pelo resto da minha vida." Abraçados, sob o céu pintado de dourado, eles sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que havia sobrevivido à rejeição, crescido através da dor e emergido mais forte e verdadeiro do que jamais imaginaram possível.
O anel brilhava no dedo de Isabela como uma promessa sólida de que alguns sonhos, quando nascidos do amor verdadeiro, realmente se tornam realidade. E pela primeira vez em suas vidas, ambos se sentiam completamente inteiros, prontos para escrever uma nova história onde o amor não era apenas um sentimento, mas uma escolha diária de construir algo belo e duradouro juntos. As estrelas começaram a aparecer no céu escuro, testemunhas silenciosas de um momento que seria lembrado para sempre como o início de uma nova vida compartilhada, onde cada promessa feita naquela noite seria cumprida com a dedicação de dois corações que finalmente haviam encontrado seu lar um no outro. 6 meses depois do pedido de casamento no Mirante, Isabela acordou numa manhã dourada de primavera com uma sensação estranha no estômago. Não era náusea exatamente, mas uma delicadeza nova, como se seu corpo estivesse sussurrando segredos que sua mente ainda não havia decifrado completamente. Rodrigo dormia ao seu lado, o rosto relaxado na expressão serena que havia se tornado sua marca registrada desde que encontraram a paz um no outro. A luz suave filtrava pelas cortinas de linho branco do quarto, que agora compartilhavam na mansão reformada, transformada de monumento frio ao poder em verdadeiro lar aquecido pelo amor. Cada cômodo havia sido redecorado com o toque feminino de Isabela, misturando a elegância que ele apreciava com a calidez que ela precisava para se sentir verdadeiramente em casa. Isabela deslizou cuidadosamente para fora da cama, os pés nus tocando o tapete macio que haviam escolhido juntos numa das muitas tardes que passaram criando sua casa dos sonhos. Caminhou até a janela, observando o jardim que haviam plantado juntos. Rosas brancas e vermelhas entrelaçadas como símbolos de sua união, jasmins que perfumavam as noites de verão, e uma horta onde Rodrigo havia descoberto uma paixão inesperada por cultivar temperos frescos. "Bom dia, minha princesa!" A voz sonolenta de Rodrigo a fez virar-se, encontrando-o sentado na borda da cama, cabelos desarrumados e olhos dourados, ainda embaçados pelo sono. Mesmo assim, ele irradiava aquela presença magnética que a fazia sentir-se a mulher mais desejada do universo. "Bom dia, meu amor", ela respondeu, aproximando-se dele com um sorriso que carregava um mistério que ela mesma ainda não compreendia completamente. "Dormiu bem?" Rodrigo puxou-a para seu colo, envolvendo-a nos braços musculosos que haviam se tornado seu refúgio seguro contra qualquer tempestade que a vida pudesse trazer. "Durmo bem todas as noites desde que você está ao meu lado", ele murmurou contra seu pescoço, aspirando o perfume floral que havia se tornado viciante para seus sentidos. Isabela riu baixinho, mas havia uma nota diferente em sua risada, uma música nova que ele captou imediatamente com a intuição aguçada de quem conhecia cada respiração, cada suspiro, cada pequena mudança de humor da mulher amada. "Tem algo diferente em você hoje", ele disse, afastando-se ligeiramente para estudar seu rosto. "Você está brilhando." "É mesmo?" ela perguntou, fingindo inocência, enquanto passava os dedos pelos cabelos desarrumados dele. "Talvez seja só a felicidade de acordar todos os dias ao lado do homem que amo." Rodrigo sorriu, mas seus olhos dourados continuaram a estudá-la com a intensidade de alguém que sabia ler nas entrelinhas de cada expressão. "Isabela", ele disse suavemente, "o que está acontecendo? Posso sentir que você está guardando alguma coisa." Isabela sentiu seu coração acelerar. Havia feito o teste na manhã anterior, quando ele estava em uma reunião importante, e o resultado havia mudado seu mundo completamente. Passou a noite inteira imaginando como daria a notícia, criando cenários românticos e palavras perfeitas, mas agora, olhando para aqueles olhos dourados cheios de amor e curiosidade, soube que a simplicidade seria mais poderosa que qualquer encenação elaborada. "Rodrigo", ela começou tomando o rosto dele entre as mãos,
Lembra daquela noite, há quase um ano, quando fiz aquele pedido que te assustou tanto? O rosto dele se transformou, passando da curiosidade para uma compreensão gradual que o deixou completamente imóvel. Isabela, ele sussurrou a voz rouca de emoção. Você está querendo dizer que... Estou grávida, ela disse. As palavras saindo como uma confissão sussurrada que carregava todo o amor, toda a esperança, todos os sonhos que haviam construído juntos. Vamos ter um bebê, Rodrigo. Por um momento que pareceu uma eternidade, ele ficou completamente paralisado, os olhos arregalados, enquanto processava a informação que transformaria suas vidas para sempre. Então, lágrimas começaram a deslizar por suas bochechas. As primeiras lágrimas que Isabela ouvira derramar, cristalinas e puras como a alegria que transbordava de seu coração. Nós vamos ter um bebê, ele repetiu, como se precisasse ouvir as palavras em sua própria voz para acreditar completamente. Isabela, nós vamos ter um filho. Ela assentiu, as próprias lágrimas se misturando com as dele, enquanto ele a beijava com uma paixão que ia além do desejo físico. Era a fusão de duas almas que haviam criado uma nova vida através do amor que compartilhavam. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando simultaneamente, perdidos numa felicidade tão intensa que parecia irreal. Eu te amo, Rodrigo disse, colocando as mãos trêmulas sobre a barriga ainda plana de Isabela, como se pudesse sentir a pequena vida que crescia dentro dela. Te amo tanto que às vezes acho que meu peito vai explodir de tanta emoção. E eu te amo, Isabela respondeu, cobrindo as mãos dele com as suas. Te amo desde aquela primeira noite, mesmo quando você estava com medo demais para aceitar o que eu oferecia. Rodrigo beijou-a novamente, desta vez com uma ternura infinita que falava de proteção, devoção e uma gratidão tão profunda que as palavras jamais conseguiriam expressar completamente. Você realizou todos os meus sonhos, ele murmurou contra seus lábios. Sonhos que eu nem sabia que tinha. Os meses seguintes passaram numa névoa dourada de preparativos, médicos, compras de enxoval e conversas sussurradas sobre nomes, sobre como seria seu filho, sobre que tipo de pais queriam ser. Rodrigo transformou um dos quartos numa creche que parecia saída de um conto de fadas, pintando as paredes pessoalmente numa cor amarelo suave que funcionaria tanto para menino quanto para menina. Isabela florescia na gravidez como uma rosa que finalmente encontrou o solo perfeito. Sua pele adquiriu um brilho nacarado, seus cabelos cresceram mais espessos e brilhantes, e havia uma serenidade em sua expressão que falava de uma mulher completamente realizada em seu papel de futura mãe. Dona Carmen, agora oficialmente promovida a avó adotiva, tricotava freneticamente roupinhas minúsculas enquanto dava conselhos não solicitados sobre alimentação, sono e todas as 1000 pequenas coisas que envolvem cuidar de um bebê. A casa havia se transformado num verdadeiro santuário da maternidade, onde cada detalhe era pensado para acolher a nova vida que estava por vir. Na véspera do nascimento, quando Isabela sentia as primeiras contrações suaves, eles estavam sentados no jardim sob um céu estrelado, ela aninhada entre as pernas dele, enquanto ele acariciava sua barriga redonda, onde o bebê se mexia ativamente, como se soubesse que logo conheceria o mundo exterior. Você tem medo? Isabela perguntou, observando as estrelas que piscavam como diamantes espalhados sobre veludo negro. Tenho pavor, Rodrigo admitiu com honestidade tocante. Medo de não ser um bom pai, de não saber como proteger vocês dois, de estragar tudo como quase estraguei nossa história no começo. Isabela virou-se nos braços dele, olhando diretamente nos olhos dourados que brilhavam sob a luz das estrelas. Você vai ser um pai maravilhoso, ela disse com convicção absoluta. Sei disso porque vi como você mudou, como aprendeu a amar sem medo,
como se transformou num homem capaz de qualquer sacrifício pelos que ama. 24 horas depois, numa manhã banhada de sol dourado, Isabela segurava nos braços um bebê perfeito, uma menina de olhos grandes e curiosos que era a mistura perfeita dos dois. Rodrigo, ainda tremendo de emoção e adrenalina do parto, observava sua família com uma expressão de reverência que beirava o religioso. "Ela é perfeita", ele sussurrou, tocando delicadamente a minúscula mão da filha, que se fechou instintivamente ao redor de seu dedo. "É a coisa mais linda que já vi na vida." "Sofia", Isabela disse suavemente, "como combinamos, nossa pequena Sofia." Rodrigo beijou a testa de Isabela, depois beijou delicadamente a cabeça da bebê, sentindo seu coração transbordar de um amor tão intenso que parecia impossível que seu peito conseguisse contê-lo. "Obrigado", ele sussurrou contra o ouvido de Isabela. "Obrigado por me dar tudo o que sempre quis, sem saber que queria." "Obrigada a você", ela respondeu, "por ter a coragem de voltar naquela tarde chuvosa e lutar por nós." Ali, naquele quarto de hospital banhado pela luz dourada da manhã, os três formavam o quadro perfeito de uma família nascida do amor verdadeiro. Isabela havia conseguido tudo o que pedira naquela noite fatídica de quase 2 anos atrás. O homem que amava, a promessa cumprida de gravidez e, mais que isso, um amor maduro e verdadeiro que havia sobrevivido a todas as tempestades e emergido ainda mais forte. Rodrigo segurava sua família nos braços, sabendo que havia encontrado o verdadeiro significado da riqueza. Não estava nos milhões que possuía, mas naqueles 2 corações que batiam em harmonia com o seu, criando uma sinfonia de amor que duraria para sempre. O amor havia vencido tudo: o medo, a diferença de idade, as barreiras sociais, as próprias inseguranças deles. E ali, olhando para o futuro através dos olhos da filha recém-nascida, eles sabiam que sua história era apenas o começo de uma vida inteira de felicidade, construída sobre a base sólida do amor verdadeiro. O verdadeiro amor nasce quando 2 corações decidem bater como um só e criar uma nova vida, que é a prova viva de que alguns sonhos são poderosos demais para serem negados pelo destino.